Se você trabalha numa empresa, você já ouviu essa frase: temos um problema de comunicação. E às vezes vem acompanhada de pede para a comunicação resolver, pede para a área resolver. Pede para fazer uma campanha, fazer um comunicado, para abrir um programa de, sei lá, de pessoas que podem falar melhor com a liderança. Então, tem muitas coisas que parecem que estão a cargo e responsabilidade da comunicação. Então, nesse episódio, a gente quer conversar com você, vou aqui falar com a Lilian, vamos conversar em conjunto para entender o que é dar conta da comunicação e o que não é dar conta da comunicação, como é que a gente lida com esses pedidos mirabolantes que surgem o tempo todo e que fazem com que, eventualmente, a comunicação como área, que poderia ser mais estratégica e é um desejo de 10 entre 10 comunicadores, ainda assim tem questões para ser mais estratégica. Então, para começo de conversa, Lilian, você vê isso assim? Pede para comunicação resolve? Acho que é raro, mas acontece muito. Acho que de cada 10 demandas, 10 vêm nesse pacote, assim, demandas internas, principalmente, né? Sem muita clareza do objetivo, sem muita clareza de qual é a decisão por trás daquela comunicação, acontece demais. E aí as fricções vão nesse lugar, né? Mas qual é o objetivo? Por que precisa ser agora para agora? Qual é a urgência? Porque o chefe mandou? Pera, mas isso não é um bom argumento, né? A gente precisa pensar no impacto que isso vai gerar, nas pessoas que vão receber. Então, acontece demais. E você acha que tem uma coisa de também não pedir para comunicação? Você diz no sentido de quando está muito enroscado, quando eu não tenho clareza, eu não peço, mas faço sozinho? Exato. Aí faço aquela campanha meio que caseira da minha área, com a cor diferente da logo, Dá com até mensagens. Da palpitação acontece muito. Vem pronto no Canva, assim, ó. Olha aqui a campanha, o plano já está estruturado. Vocês só precisam colocar para rodar nos canais. Só isso. Eu vou te perguntar então uma coisa. Que te parece menos pior? Pedir tudo para comunicação ou já chegar com o Canva prontinho só para comunicação dar um tapa e mandar? Nossa, que pergunta difícil. É difícil demais, sabe por quê? Porque quando tudo é pedido, e eu já tive, assim, tanto sentada na cadeira da comunicação, quanto orientando pessoas, mentorando pessoas, situações de preciso que você faça a plaquinha do banheiro, precisamos mudar toda a comunicação e a identidade visual das fábricas, e às vezes essa não era uma tarefa da área de comunicação corporativa. Desde esse tipo de pedido até tô com tudo pronto, porque eu entendo mais da comunicação, a minha comunicação é mais moderna, mais sexy do que a corporativa. Então, acho que tudo é ruim. Quando não tem colaboração, é ruim. Quando não é feito junto, é ruim. Ah, mas a área de comunicação vai dar conta de fazer tudo, absolutamente tudo? Não, não dá. A gente sabe, né, das restrições orçamentárias, limitações de equipe e tudo mais. Mas quando você chega com algo pronto, você está dizendo claramente que aquela pessoa não é convidada para aquela dança. E você está subjugando, na minha humilde opinião, você está subjugando a capacidade de alguém que estudou minimamente 4 anos para entender daquele assunto. Então, acho que tem isso. Chegar com ideias, colocar as ideias na mesa, acho que é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Agora, tudo pronto, você está negligenciando o que está nessa... Como eu brincava com uma antiga líder que eu tinha, a gente tem um controle aqui aéreo, de tráfego aéreo. Você está achando que aquele tráfego aéreo é inexistente, porque existem muito mais do que você, alecrim dourado, naquela fila do pão, acontecendo na organização. Então, assim, eu chego com isso pronto, eu quero para amanhã. Por quê? Por que não convidar a comunicação para essa dança, sabe? Essa metáfora do tráfego aéreo me fez pensar que não dá para pousar esse avião em qualquer lugar. Não dá. Você vai ter que ter minimamente autorização para poder pousar. Então, é curioso porque as pesquisas da BEG em 2025 deram conta aí de uma informação valiosa, que é lideranças que acham que a comunicação é sim mais estratégica e tem se portado como mais estratégica. Talvez por isso as demandas de comunicação tenham aumentado bastante,
tem mais canais, as pessoas perceberam que tem que ter realmente fluxos de comunicação acontecendo, lideranças mais conscientes de que isso faz parte do negócio, não é só uma perfumaria, só um detalhe. Mas, ao mesmo tempo, lideranças também que sabem que são um grande e potente veículo de comunicação, se eu puder chamar de veículo, porque influenciam colaboradores das áreas. De repente, o que uma campanha dá conta, não dá conta de tudo. Então, a liderança também tem que ser essa propagadora, facilitadora, e as lideranças sabem disso também, que tem esse papel de influência para que as mensagens-chave cheguem lá. Com certeza. Então, esse cenário é um cenário que dá esse dilema que eu te propus aqui, justamente, tá? Pedimos para comunicação em excesso e às vezes não pedimos porque, já dou conta da comunicação, já sei comunicar. Todo mundo comunica o tempo todo. Então, claro que volta um pouco ao nosso primeiro episódio de que comunicação a gente está falando, como habilidade, ou como processo, ou como área. E, ao mesmo tempo, esse dilema de como é que a gente, então, não fica pedindo tudo para a área de comunicação fazer, porque senão fica uma sobrecarga. E, ao mesmo tempo, o que a gente sinaliza que a comunicação faz ou não faz. E aí te pergunto, você acha que precisa ter mais repertório, conhecimento de o que a comunicação dá conta e o que a comunicação não dá conta? Sim, aí a gente volta para a governança da Vânia Bueno, né? Quando o processo é claro, quando a gente tem um processo muito bem desenhado, padrões estabelecidos, fica muito mais fácil dizer esses sims e esses nãos. E pela sua própria provocação agora, Vi, a gente não vai dar conta de fazer tudo enquanto área. Não tem como mais. Mas a curadoria e o mando do jogo, vamos dizer assim, precisa estar com a comunicação justamente por esse controle de tráfego aéreo e pelo expertise. Se é a área que vai soltar, se a área X vai pitacar naquele plano, tá tudo bem, né? Ninguém é bom o suficiente sozinho. A gente precisa, sim, de várias cabeças pensando, tá tudo bem. Agora, o que não pode haver, e eu já vivi muito isso, é um atropelo das recomendações da comunicação, porque, de novo, elas não são aleatórias. Elas vêm de uma expertise acumulado. Elas vêm de uma jornada de comunicação, elas vêm de estudos e elas vêm desse controle de tráfego aéreo. A área conhece muito bem e muito melhor que a comunicação a sua realidade, a área X. Agora, quem tem essa visão do todo, muitas vezes é a comunicação. Porque essas áreas todas chegam ali, desembocam com o pede para comunicação, com as suas demandas. Então, quem vai ter essa visão do todo, que vai dizer, isso dá, isso não dá? Tem uma crise acontecendo na fábrica X. Não é a empresa inteira que sabe. E a comunicação não pode abrir isso também para esse interlocutor. É confidencial. Então, assim, confia, né? A comunicação muitas vezes é tida como advogado do diabo, como uma atitude muito reativa, defensiva. Confia. Confia que tem uma razão, tem um porquê disso acontecer, né? Desses nãos e dessas recomendações. Então, eu vejo muito o papel da comunicação hoje como essa curadora, grande curadora, tanto do que deve, do que não deve ser dito naquele momento, quanto da forma. Quem vai executar, várias possibilidades, né? Principalmente em cenários de equipe restrita, orçamento restrito e tudo mais. Agora, fazer sozinho, ou à revelia, ou negando a recomendação, aí não é legal, né? Aí não é trabalho colaborativo. E aí fico pensando o quanto dá trabalho, primeiro, esse trabalho colaborativo. Sim. O quanto tem que estar muito alinhado à estratégia, momento da empresa, e o quanto a área de comunicação precisa estar cada vez mais presente em todas as áreas. Eu sei que é super difícil. Eu estava num evento agora e eu vi, assim, áreas de comunicação, que tem 3 colaboradores, 5 colaboradores, 10 colaboradores, 2. O que eu mais vi foi, assim, 20 pessoas. Para atender milhares E de aí pessoas. tem, assim, situações em que tem 2 pessoas para atender 3.000 funcionários. Tem 20 pessoas numa empresa que eu estava vendo lá num case, que tem 8.000 funcionários para poder atender. E tem, às vezes, assim, 5 pessoas que atendem 18.000 funcionários. Então, é super complexo, que eu estou falando também de estar presente nas áreas. Mas parece, assim, quase como criar essa rede de influência e as pessoas saberem quem é a Lilian da comunicação, quem é
sei lá, a Vivian da comunicação, quem é essa pessoa que eu posso pedir, o que eu posso pedir, de que forma eu peço, se não vira aquela máxima super conhecida, que eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar aqui no podcast, que é vir aquela parcelaria. Que é Total. isso, assim, eu vou lá e peço para comunicação. Eu mando um e-mail, eu mando no Teams, eu mando um áudio no WhatsApp, que seja, Uhum. e fico pedindo coisas, como se a comunicação só atendesse aos meus desejos ou Exato. às minhas necessidades, para dizer uma palavra mais corporativa. Sim. E quero para hoje. Afinal, o que a comunicação faz? A comunicação faz o Está a meu comunicado. dispor. Exato. Então, acho que esse é um dilema que é enfrentado com muita ênfase. Escuto muito isso, assim. A gente precisa circular mais, Uhum. mas as áreas são enxutas. E aí parece que a gente não cria essa rede de relação com as outras áreas. Você sente isso também? Muito. E eu acredito que seja essa uma das possibilidades de saída desse nó que a gente fica muitas vezes, né? Porque chegam muitas, muitas demandas, e não necessariamente elas são importantes para o negócio, elas são urgentes para o negócio. Existem demandas de todos os tipos. Aqui é um momento desabafo, barra provocação, barra reflexão. Então, vamos falar aqui, né, colocar na mesa as coisas que acontecem. Tem demandas que são puramente egóicas. Né? Eu preciso que isso seja comunicado porque eu quero que o que eu fiz esteja na capa do jornal interno, na capa da newsletter. Então, assim, com que finalidade? Para quê? No que isso agrega? Ótimo que você esteve presente nesse evento, maravilhoso. Mas entre comunicar isso e algo que é super, super importante e urgente para o andamento da operação, para um benefício para os funcionários que vai mudar, o que é mais importante, o que é mais relevante? Então, tem desde isso até a plaquinha do banheiro, que eu brinquei, mas que não é brincadeira, acontece, até coisas que são realmente importantes e urgentes, e tudo se mistura. O que acontece? Como a gente não tem essa rede de influência muito bem estruturada, organizada, a gente não está nos fóruns que a gente precisa estar enquanto comunicação, fica mais difícil fazer esse filtro. Fica mais difícil dar esses nãos com propriedade. Então, tem duas questões, acho que são nevrálgicas, assim. Uma é a governança. Os processos estabelecidos, o que é relevante, o que não é, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente não fala, e isso acordado com a liderança. Porque senão não adianta também ficar só um PowerPoint lindo e guardado, né? Isso é uma coisa. A outra é essa rede de influência. E a gente não faz isso bem, Vivian. A gente não faz isso bem. Falo por mim, tá? A gente não faz isso bem. Muitas vezes a gente fica preso à regra. Muitas vezes, ou a gente é permissivo, porque não tem essa força e essa estatura para dizer esses nãos, ou a gente fica no embate, que também não é um bom lugar. Então, estabelecer essa rede de apoio, vamos dizer assim, apoio e influência, e ter os processos estabelecidos, acho que são bons caminhos para sair desse lugar. E aí, nesse sentido, acho que dá para a gente pensar em ocupar fóruns que não são de comunicação ou da comunicação, para poder ver o que está acontecendo na organização e claramente entender quais são as práticas do trabalho, ou então entender da fala das pessoas, o que está pegando mais, o que é mais evidente, quais são as pautas, para não ficar, de repente, uma pauta da comunicação ou esse choque de, sei lá, interesses ou ideias ou temáticas que confrontam as outras áreas, né? Sim. É nessa linha. Nessa linha, exatamente. O que eu fico pensando, te ouvindo falar muito, é sobre como muitas vezes a comunicação acaba não pleiteando isso ou divulgando o que faz. E aí eu ouvi muito também em alguns fóruns recentes, assim, o quanto a gente também tem que ter como área de comunicação uma editoria. Sim. Uma palavra bem clássica da área da comunicação, mas olha, quantos por cento, se a gente puder metrificar isso, né? Quantos por cento dos nossos canais ou nossos meios de comunicação vão ser dedicados a o que for engajamento, o que é marca e reputação, o que é operacional do dia a dia, o que tem interface com RH. E aí, um caso que eu ouvi foi assim, aí a gente vai colocar uma fatia de outros, que são essas demandas aleatórias, que as pessoas pedem e tal. Mas essa pessoa dizia assim, são, sei lá, uns 15% de tudo que a gente vai fazer. Mas a gente precisa saber, essa demanda que veio dessa área, ela se encaixa onde? Ela se encaixa em engajamento.
essa aqui se encaixa com um negócio. E esse é um ponto que a gente tem que cada vez mais olhar, né, Lilian, de como é que a comunicação, ela realmente explicita o impacto no negócio. Então, essa campanha, ela gerou qual tipo de resultado? E aí eu vou dar um caso bem, assim, simplório, mas eu acho que ela é bem ilustrativo. Venha. Fazemos uma campanha de vacinação na organização. E aí, a comunicação está lá, envolvida, né, para anunciar quando vai ser, onde vai ser e assim por diante. Qual é a métrica de sucesso? Número de vacinados ou quantas pessoas enfim, qual é a redução de afastamentos por questões respiratórias, por exemplo, se a vacinação é uma questão respiratória. Então, a gente mostrar isso, essa campanha gerou um efeito de menos afastamentos por esse tipo de doença, é o que eu acho que muitas vezes falta para pleitear. A gente tem que fazer essa campanha. Não vai dar para a gente fazer o seu comunicado lindo, maravilhoso desse evento que você esteve, porque tem um efeito no negócio. Exatamente. Então, de novo, essa coisa de ligar com o negócio para que seja possível falar sim ou não, fazemos ou não fazemos, é por esse canal e não pelo outro, ou a gente vai ter que povoar todos os canais, porque é importante povoar todos os canais. Você vê isso também reverberando no dia a dia? Vejo isso reverberando no dia a dia e vejo que a gente faz pouco isso. O que é isso? Atrelar ao resultado pro negócio, ao resultado financeiro, muitas vezes. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais relevância e mais voz a gente vai ter nessas mesas importantes de discussão, nessas mesas decisórias, né? E acho que a gente faz pouco isso, de mensurar devidamente e de relacionar o negócio. Que quando a gente relaciona um negócio, a gente tem um argumento como esse que você trouxe, por exemplo, número de vacinados é um indicador importante, mas mais importante ainda é o que esse número de vacinados trouxe para o negócio. Então, quanto mais a gente falar essa língua, mais a gente vai ter voz, né, e espaço nessa mesa de decisão. E mesmo fico pensando assim, quando não é só uma questão de campanha ou de, enfim, anúncio de algo muito específico, mas, por exemplo, a gente tem problemas de comunicação entre as duas áreas específicas da empresa. A gente quer trabalhar uma capacitação para esse público. Vou falar muito desse meu chapéu de capacitação. Claro. E é isso, tá? Qual que é, então, o indicador que a gente parte e para onde a gente vai? Sim. Porque se eu sinto que as áreas não se conversam, eu sinto por alguma coisa. Os e-mails estão ficando pelo caminho, as reuniões não são produtivas, as pessoas têm falado as pessoas da área X falam cada vez menos nessa reunião, não aparecem. Então, eu preciso ter alguma coisa. Algum indicativo. Exato, para poder dizer, bom, depois de uma capacitação que investimos tempo, dinheiro, energia e tudo isso, chegamos a um ponto diferente. Agora, eu sinto falta, assim, desses números muitas vezes. Sim. E acredito que isso também está muito ligado a como é que a gente atrela questões de negócio. E não só vou pedindo, vou fazendo. Vou fazendo porque tem uma contabilidade, vou fazendo porque tem um indicador que é de horas de capacitação ou canais que estão disponíveis, número de curtidas. Então... Tudo isso é assim, é uma linguagem muito conhecida, porque você fez essa cara de... Morre uma estrela toda vez que a gente pensa em número de curtidas. Não é? Então, acho que esse é um tipo de coisa que nós queremos deixar aqui como uma reflexão para quem está nos escutando. Quanto mais a gente puder atrelar ao que está no real, melhor, para cair um pouco essa lógica de pede para a comunicação resolver. Sim. Pede para eles fazerem, porque eles vão dar um toque mágico e vão resolver. É isso, né? Exato. Não tem toque mágico. Não tem toque mágico, tem ciência e muito pensamento, reflexão por trás daquela solução que é proposta. Tem estratégia, né? E tem objetivo. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas porque elas são legais. Mas é muito legal. Ou a empresa X está fazendo. Não posso dar um spoiler, porque a gente vai falar disso em outro episódio. Mas todo mundo fazendo. Todo mundo quem? Vamos primeiro falar quem é todo mundo. Aí eu já me sinto mãe, né? Você não é todo mundo. Quem é todo mundo que está fazendo? E por que está fazendo? E qual é o objetivo disso aqui? Então, tem incansáveis... exemplos, assim, de... precisamos fazer a época do aplicativo. Lembra do aplicativo? A gente precisa ter um app. Nossa, eu fiz muitas entrevistas e muitos assessments
de canais de comunicação interna para ver o que estava funcionando e o que não estava funcionando, em que os aplicativos eram desenvolvidos e as pessoas não tinham um pacote de dados suficiente para acessá-lo. Então, assim, eu nem me preocupei como é que as pessoas iam acessar esse dispositivo, essa ferramenta que eu disponibilizei, e eu quero que ela seja efetiva, porque ela é efetiva para quem? Para mim, que estou no prédio espelhado, com ar-condicionado, né? Estou bem tranquila lá no corporativo. Mas para quem é? A gente vai falar disso também, não posso dar spoiler, mas primeiro que a gente não é todo mundo. Qual é o objetivo e para quem? O que eu quero alcançar? Será que o podcast que está na moda, ou a newsletter, mas a comunicação é muito reativa, não quer fazer. Não quer fazer. Não é sobre não querer fazer, é sobre ser estratégico e colocar em prática aqueles anos todos de estudo que a gente foi lá e se debruçou para saber o que funciona e o que não funciona. Não é aleatório. E eu te escutando, fico pensando muito nessa máxima de pede para comunicação, porque tá na moda, tá todo mundo fazendo, e vamos lá, criamos um app, de repente o app atende 400 pessoas e 3.600 que estão espalhadas por unidades, o Brasil inteiro não vão acessar esse app. Não consegue. Então tudo bem, você atendeu 400, mas você queria atender o quê? Qual que é a função desse aplicativo? E além dessa questão do alcance, como é que se sustenta? Porque a gente pede para comunicação, lança, mas quanto tempo isso vai durar? Como que a gente vai acompanhar? Vai durar 6 meses? A gente vai acompanhar por 1 ano? E tem muitos canais que vão se perdendo, campanhas também que vão se perdendo, porque elas não se sustentam na prática. Então, essa história do pede para comunicação também tem o papel da comunicação de dizer, isso se sustenta? Isso tem perenidade? Isso vai ter frequência? Vamos lançar um Substack, tá bom, mas e aí? Quem que alimenta isso? Por quanto tempo a gente alimenta? A gente conta com o quê? E aí eu fico pensando, Lília, não sei se a gente devia entrar nessa história nesse episódio, mas em que medida também você acha que a IA pode ajudar ou será que ela não ajuda no sentido de pede para comunicação e de que forma a gente diz sims ou não e esses sims podem ter algum tipo de apoio, respaldo da IA? Não estava no roteiro, mas quero saber de você, me ocorreu. Te ouvindo, pensei em 2 coisas. Pensei que a IA vai dizer o sim, que a comunicação dá o não, né? Que eles fazem. As ferramentas de comunicação, de inteligência artificial. Em 2 minutos tem lá um podcast pronto. Em 2 minutos tem uma newsletter pronta. E aí? Aí a gente vai para a infoxicação. Mais do que a gente tem hoje. Então, não sei se eu te respondi, Vi, mas foi o que imediatamente me veio à cabeça. A inteligência artificial facilita muitas coisas, mas ela pode piorar sintomas que a gente já tem hoje. Sintomas ruins, no sentido de cada um vai fazer o que quer, se não tiver a governança, se não tiver o respeito ao que é proprietário de cada área. Né? Qual é a expertise? A gente estava brincando outro dia off-camera, sobre eu não me coloco a fazer um tratamento dentário porque eu não sou dentista. Então, por que as pessoas têm essa ótica para comunicação? Porque faz parte do dia a dia, porque está ali na palma da minha mão, no meu celular. Mas, de novo, existe uma expertise, existe uma jornada. Vamos respeitar o território. Todo mundo pode entrar, todo mundo é bem-vindo, mas precisa haver um respeito, porque senão, de novo, inteligência artificial pode ter o podcast do jurídico, o podcast do financeiro, podcast de todas as áreas. E quem que vai dar conta disso? O que é informação confidencial, o que não é? O que é estratégico, o que não é? Acho que pode ter uma enxurrada assim, de coisas nesse sentido. Te respondi? Minha cabeça foi para aí. E até fico pensando... Pode ser que haja mais facilidade de criação, mas, de novo, não se sustenta. Porque dá trabalho, ou até não dá tanto trabalho, mas também quem é que escuta? E essa newsletter que foi feita por uma área, com IA, por exemplo, tá bom, circula a informação, mas as outras áreas têm acesso a isso? Porque também fazer uma coisa endógena, para a minha própria área saber qual que é a função disso.
E enquanto você falava, me lembrei do livro Brevidade Inteligente, que é um livro que muitos comunicadores acessaram, né, no seu Sim. lançamento, porque trata justamente de práticas de comunicação de uma organização que tem aí newsletters que são altamente lidas nos Estados Unidos. E o que eu quero chamar a atenção aqui é porque o que é relatado no livro é que a empresa de comunicação que cria esses conteúdos tem uma governança ligada as áreas devem e podem criar suas próprias newsletters. Uhum. Mas todo mundo recebe, todo mundo sabe. Então não é um canal que fica endógeno. E é parte da governança que as pessoas divulguem nessas newsletters seus feitos, realizações, dilemas, problemas e agendas da semana. Então, do que ficou dessa pergunta que eu te fiz, para mim fica muito essa lógica de a IA pode fazer com que a gente tenha mais e mais proliferação de conteúdo, Uhum. mas sem a curadoria da É comunicação, que é isso. a palavra que você trouxe no começo do episódio, isso pode esvaziar de sentido tantos conteúdos feitos com essa facilidade, né? Total. E aí, te ouvindo, veio outra frase de um executivo na cabeça que eu entrevistei recentemente, falando: vem tudo misturado na comunicação interna. Então, tem uma questão super importante sobre datas para a gente colocar as metas no sistema e trocamos o tipo do copo na cozinha. Tudo isso se mistura. Então, é um pouco disso que você traz, né? O que é relevante, o que não é? Como é que a gente vai diferenciar se a gente não tem a curadoria do especialista? Uhum. Que é a lógica de não também propagar a fragmentação. Sim, sim. Porque está muito fragmentado. Esse pede para a comunicação atende tudo e a todos. Pode ser que eu anuncie no mesmo dia a troca da cor do copo e a troca da cor da logo e também um comunicado de um benefício e um problema que aconteceu numa área específica. Então, quanto mais a comunicação também trouxer sentido, embalar de um jeito que faça sentido e não propague a fragmentação, parece ser melhor, né? Sim, e com hierarquia de importância, né, para facilitar a vida das pessoas também. Acho que tem um papel de curadoria e de hierarquizar mesmo, senão tudo vira barulho, né? A gente acaba não comunicando, vira um grande ruído. Talvez por isso a gente esteja ouvindo tanto. Temos problemas de comunicação, mesmo Exato. tendo tantos canais, uma área com mais ou menos pessoas, com um monte de ferramentas à disposição de todas as pessoas e comunicadores cada vez mais dizendo, por favor, contem com a gente também, né? E contem com a Sim, gente para dizer os nãos necessários também. sim, totalmente. O que eu vejo ainda é essa dificuldade de dar os nãos e de esses não serem bem recebidos. Ainda temos esse processo pela frente. Não tem uma resposta do como fazer, como caminhar. Acho que é muito daquilo que a gente estava falando, da governança com essa rede de influência, uma tentativa de se colocar de forma mais estratégica, fazendo perguntas, como você falou, perguntas que ajudem a pessoa a pensar na relevância daquela comunicação para todos. Porque se é para todo mundo, faz sentido que aquilo seja comunicado para todo mundo ou para pequenos públicos, para grupos específicos, que aquela informação vai ser relevante ou não. Então, acho que tem um caminhar importante ainda para a gente, para conquistar essa musculatura, tanto nós, né, para a gente se empoderar e dar esses nãos, quanto a organização para ouvi-los também. E fico ouvindo você e lembro desse ponto do negócio, né? A se apropriar da linguagem do negócio é o tipo da coisa que comunicadores precisam fazer para poder pleitear os seus espaços, para poder sustentar os seus nãos e também sustentar os seus sims. Então, acho que esse ponto é fundamental e cada vez mais evidente também, dado que existe uma percepção de que a comunicação é estratégica, mas ela pode ter uma linguagem também mais estratégica. Sim. Bom, de tudo que nós falamos aqui nesse episódio de vai lá, pede para comunicação, o que você quer deixar de recados para quem é da comunicação e para quem não é da comunicação, de repente, no sentido área de comunicação? Olha, o que eu quero deixar de recado é: qual é o objetivo? Não nos esqueçamos do objetivo daquilo que eu estou pedindo e do objetivo daquilo que está saindo, do que eu estou fazendo.
Então, mais do que formatos e linguagens inovadoras, né, ferramentas tecnológicas, mais do que tudo isso, o que eu estou fazendo e para quem? Qual é o objetivo? Então, não nos esqueçamos do objetivo. Acho que é isso que fica para mim. E para você? Fiquei pensando, isso também vale para quem não é da comunicação, né? Sim, qual é o objetivo do que eu tô pedindo? Do que eu tô pedindo para a área. Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? É só porque é legal e todo mundo tá fazendo? Ou eu tenho um objetivo a cumprir para o negócio? Para mim fica muito uma máxima de a área de comunicação precisa sentar mais à mesa. E a mesa das decisões. Se você não é chamado ou chamada para essas reuniões de decisão, claro que a gente tem que caminhar nos bastidores para chegar lá. Mas é sentar mais à mesa, esses nãos, eles não saem, não é porque a gente não sabe falar não, né? É porque, de repente, o ambiente não está ajudando para falar esse não. Então, achar caminhos de influência para poder sentar-se à mesa, para poder falar essa linguagem do negócio de fato, e não só entre milhares de aspas a linguagem da comunicação. Porque eu acho que a linguagem da comunicação, as pessoas estão se apropriando mais com tantas tecnologias de criação de conteúdo. Sim. Parece que todo mundo agora é criador de conteúdo de fato, mas essa curadoria, como você bem falou, e essa linguagem do negócio é muito esse papel da comunicação para não ficar pé de tudo para comunicação. Sim. Bom, com tudo isso, eu quero convidar você que está escutando a gente a colocar o que é que fica para você. Qual é o recado, o desconforto, o incômodo, a reflexão. O que você tem feito para lidar com esse pede lá para comunicação? Então, a gente espera seus comentários no Spotify, no YouTube, na plataforma que você estiver nos escutando ou nos assistindo. Perfeito. E a gente volta no próximo episódio para falar de uma outra máxima muito comum, que é: vamos adequar para o público. Mas que público é esse, Adoro. né, Lília? Muito, muito bom. Essa é excelente. Esperamos você. Até lá.